Mix. Rádio Conafer. Tudo que o agricultor precisa saber. Saudações a todos e a todas que estão ouvindo a mais um episódio da Rádio Conafer. Hoje aqui comigo é a Marjorie Roca. Boa tarde, Marjorie. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os agricultores e agricultoras do Brasil. Esse é mais um episódio do podcast da Rádio Conafer. Estamos aqui com a presença ilustre do representante, na verdade, idealizador, pelo que eu entendi, Lucas Felipe. Obrigado, Lucas, por participar, por aceitar o convite. Hoje você vai falar da Cultivando. O que é Cultivando, se você puder explicar melhor pra gente? Primeiramente, obrigado pelo convite, né, por estar na companhia de vocês e também todo esse projeto bem magnífico que é a Conafer. E essa questão de trabalhar diretamente com a comunicação, com as comunidades rurais, com a agricultura familiar como um todo, né. Bom, meu nome é Lucas Felipe, né, eu sou engenheiro agrônomo de formação. E desde a graduação veio várias inquietações na minha vida, né? Eu sou filho de produtores, né? De Guaramirim, em Santa Catarina. Então eu cresci numa área rural bem pequena, assim, o Arrozal. Quem conhece, quem é de Santa Catarina tá ouvindo aí sabe como que é lá Guaramirim. E meus pais queriam muito que eu fizesse faculdade e tal. Daí eu estudei, né, busquei ter uma bolsa, consegui uma bolsa aqui em Curitiba, na PUC. Aí foi bem engraçado, porque minha mãe queria que eu saísse do campo, né? Uhum. Daí eu fui fazer agronomia, entendeu? não deu muito certo sair do campo, né? Mas é uma coisa que eu gosto, sabe? Tipo, me lembra muito minha realidade, minhas raízes, né? E daí eu fui fazendo o curso aqui em Curitiba e tal, e eu conheci muitos tipos de agriculturas, né? Porque você não tá só convivendo com a agricultura familiar, né? Porque, principalmente no âmbito da PUC, né? Que é uma faculdade de classe alta e tal, né? Então, quando fala agronomia e PUC, o que vem na minha cabeça são grandes produtores de soja. Exatamente. Esses são os meus colegas da graduação. Até se algum deles estão ouvindo isso, um abraço. Duvido um pouco, né? Mas, enfim. Esses são meus colegas de soja, boi, né? Leite, laticínios grandes, assim, né? Exportação, né? Que nem o primeiro choque de realidade que eu tive, assim, quando eu fiz o ano aqui em Curitiba. Eu conheci um cara, né? Ele chegou de Hilux lá na faculdade, né? Eu falei, pô, que carrão, cara, como que você conseguiu pagar? Ah, meu pai me deu porque eu passei aqui na faculdade. Eu falei, pô, legal, meu pai não dava nem mesada, né? Eu vindo de busão aqui. Mas enfim, daí eu não me conectava com essa realidade, né? Porque você veio de uma família agrofamiliar, né? A agricultura familiar, de pequeno porte, né? E a faculdade, ela focava nesses alunos de grande porte, né? Que eu chamo até de agricultura intensiva, né? E aí eu falei, pô, cara, como que eu vou fazer meu TCC? Como que eu vou me formar se eu não me conecto com esse tipo de conteúdo, né? Daí eu fui fazer estágio, fiz estágio aqui na prefeitura de Curitiba. E graças ao bom Deus, na prefeitura de Curitiba eu trabalhei nas feiras orgânicas aqui de Curitiba, né? E nas feiras orgânicas é a agricultura familiar que predomina, né? E lá eu pude, pô, agora eu tô com a minha galera, né? E pude entender mais sobre essa questão comercial, porque é uma coisa que eu não vivia na terra dos meus pais, assim, né? Que, tipo, meus pais, eles tinham as produções, só que era mais de subsistência, não era pra comercialização. Aqui eu já vivenciei mais a comercialização na prática, assim, né? E as dificuldades que o agricultor familiar sofre, né? Na questão de comercializar, principalmente orgânicos, né? E daí eu falei, cara, eu vou trabalhar com essa galera aqui, né? Eu vou usar todo o meu conhecimento da faculdade pra ajudar essa galera. E daí eu fiz o meu TCC. Meu TCC se chamou É o Ponto Orgânico. E que era um site, já tava pensando em tecnologia, né? Que era um site e tal, que ia ajudar os produtores a comercializar. É o Ponto Orgânico? É o Ponto Orgânico. Ponto. Uhum. Eu coloquei em espanhol assim pra ficar mais chique. Você gosta de misturar, amigo, né? Cultivando. Gosto. Já tinha uns... Mas chama atenção, né? É uma coisa que visualmente, sonoramente, já chama atenção. É que eu comecei a conviver com os pessoal que consomem, né? Ele tem branding, ele tá ligado. Exatamente, né? Aí, na faculdade começaram a falar um tema chamado empreendedorismo,
sabe? Daí eu falei, cara, que bicho é esse, né? Faz mal com leite, sei lá, né? E daí eu fui estudar sobre essa questão de empreendedorismo, que até que no Sebrae aqui de Curitiba, né? Pra quem é aqui de Curitiba, tem um programa chamado Empretec. Eu fiz esse programa. Cara, foi um divisor de águas pra mim, que ajuda você a tirar a sua ideia do papel e a jogar na realidade, né? E aí que eu saí da faculdade, consegui me formar, graças a Deus, né? E eu falei, cara, eu vou tirar essa ideia do papel, não vai ser só meu TCC, né? E eu tô contando essa história anterior porque ela é o que precede a Cultivando, né? E daí eu saí da faculdade, fiquei 6 meses desempregado aqui em Curitiba, daí eu já tinha, acho que eu vou voltar pra casa dos meus pais, porque eu não consigo ir trampo aqui. Aí Isso foi em que ano? Que ano que você se formou? Eu me formei em 2016 para 2017, né? Em 2017 é que eu saí de estudante para desempregado. Saiu de uma estatística para outra, né? Pulei de estatística, né? E daí eu falei, cara, eu preciso arranjar um trabalho. E eu não queria trabalhar assim nessas agropecuárias só para ficar assinando agrotóxicos, que muitos colegas foram para esse caminho, né? Eu queria uma coisa que fizesse sentido e fizesse significado, né? Até uma entrevista que a universidade fez comigo ano passado, eu até falei assim, o que te motivou a trabalhar com os agricultores pequenos? Porque os agricultores pequenos é o que faz meu coração bater, sabe? Tipo, é o que me motiva a acordar cedo, é o que me motiva a ir pro campo, né? E daí, nisso, eu falei, cara, eu preciso disso, né? E eu acredito muito na força do universo, sabe? Nas energias. Aquariano, né? E daí eu falei, cara, eu preciso que o universo me traga algo que me faça sentido, né? Aí eu fui chamado para trabalhar no Centro de Referência em Agroecologia do Paraná, o CPRA, né? E totalmente, né? É difícil você encontrar uma agroecologia de grande porte, assim, tipo, intensiva, né? Claro, teve algumas empresas que tentaram investir nisso, só que, né, ficou monocultura orgânica, não ficou uma agroecologia, né? E nisso eu fiquei 2 anos nesse projeto do CPRA, rodei o Paraná, trabalhei com quilombolas, trabalhei com tribos indígenas aqui no estado e tal. Eu falei, cara, eu tô em casa, eu tô amando aqui esse negócio, né? Só que é aquela coisa, né? A vida não dá pra viver só de bolsas, né? A gente precisa ter alguma coisa mais contínua e mais sólida no nosso cotidiano, né? Eu falei, cara, tô terminando meu contrato aqui no estado, eu preciso agora tirar minha ideia do papel, porque eu já aprendi o processo da agricultura familiar, principalmente aqui no contexto paranaense. Eu falei, cara, eu vou tirar minha ideia do papel. Aí que eu comecei a ouvir um termo chamado startup, né? Que é um termo bem distante para nós que vivemos no campo, né? Que daí... Isso, é que tem essas coisas de inglês, né? O pessoal coloca inglês em tudo, né? É startup, né? É um termo em inglês para negócios que estão em desenvolvimento, né? São negócios que estão em desenvolvimento e principalmente negócios digitais, né? Desde lá do Guaramirim eu sou muito fascinado em computação, em dados e tal, né? Só que até aquela época eu não sabia programar, né? Hoje eu sou programador, aprendi conforme o tempo, né? E daí, em 2018, que eu terminei o meu tempo no CPRA, eu fui trabalhar numa aceleradora de startups, ou seja, uma empresa que ajuda outras empresas a saírem da ideia e ir pro mercado. Eu fui trabalhar nesse ambiente porque eu falei, cara, eu preciso que alguém me ensine isso. Sabe, como que funciona? Porque, poxa, todos esses big players aí, eles sabem como fazer, sabem como ganhar dinheiro e tal, e eu preciso aprender como fazer para ganhar dinheiro para depois eu passar para a agricultura familiar, sabe, replicar para os meus, né? Aí eu fiquei nessa empresa por 8 meses. Cara, daí eu conheci o dono da Boticário aqui de Curitiba, eu conheci o pessoal da Nestlé, nossa, eles me conectaram com grandes empresas multinacionais, assim, que investem nesse ramo de startup. Pra eles, assim, parece que é tipo um jogo de banco imobiliário, assim, vai... Beira o hobby, a obsessão, né? É bem louco, assim, sabe? Daí eu falei, caraca, que mundo de ganâncias, assim, sabe? Tipo, e eu lá perdido, assim, no meio, assim, eu só quero aprender como que tira minha ideia do papel, porque eu quero sair daqui logo. Daí, nesse tempo, assim, eu aprendi, né, os passo a passo de como criar uma startup, como validar sua ideia, como testar sua ideia. E eu fiz os primeiros testes, né? Aí, nesse processo, eu chamei atenção, eu consegui conectar pequenos agricultores de São José dos Pinhais, que é a região metropolitana aqui de Curitiba, agricultores orgânicos, com o hospital de São José dos Pinhais.
né? Coloquei alimentos orgânicos na alimentação de pacientes, né? Porque... E foi muito engraçado, E assim. como foi esse processo? Você fez através de algum tipo de edital? Não, Ou foi você só muito, conversou foi com a muito cara de diretoria? pau mesmo. Você foi conversar com a diretoria do hospital? Foi muito cara de pau. Eu cheguei assim, pô, como que vocês compram os produtos? Ah, a gente liga no Ceasa aqui e tal, e a gente pergunta assim, cara, e se eu te mostrar que tem produtores aqui perto que podem entregar pra vocês? Vocês comprariam deles? Ah, podemos ver, né? Se o preço estiver bom e tal. Daí começaram a barganhar preço e tal. Daí eu falei, cara... E eu não tinha os agricultores ainda. Eu tinha os contatos, mas eu ainda não tinha feito a lista de produtos, né? Nem entrado em contato com eles e oferecendo, né? Falei, Eu queria saber se eles tinham interesse, sabe? De trabalhar com esses pequenos produtores. Daí eu falei, Lucas, ele falou assim, se você organizar, né, a comunidade rural de São José dos Pinhais pra atender esse nosso hospital, a gente compra deles. Falei, pô... Beleza, então vamos lá. Aí fui atrás, né, dos líderes da comunidade, que nem quem estiver ouvindo aqui, o pessoal de São José, o Jatobá, que é o líder da comunidade lá da Promel, né? E comecei com algumas famílias também, do seu José Rosa, da dona Rosilene, né? Você lembra o nome de todos? Oh, tô em contato com eles até hoje. Isso foi em 2018? Foi em 2018. Foi final de 2018 para 2019. Daí a gente falou, pessoal, eu tenho uma oportunidade muito legal. O pessoal do hospital aqui, não sei se pode falar o nome do hospital, então. Pode? Tá. O do Nova Clínica, ele tá muito interessado em comprar os produtos da agricultura familiar. Só que a gente precisa organizar a logística e a quantidade de produto, né? Porque a má gestão nas pequenas propriedades é bem comum, assim, né? Então a gente buscou ajudar todo mundo a se organizar. O que você tem disponível? Eu tenho algumas cabeças de alface. Você? Eu tenho chuchu. Eu tenho batata yacon. Eu tenho limão e tal. Tá, beleza, vou fazer a listagem aqui. Eu já mandei pra nutricionista. A gente tem isso. Daí a nutricionista já começou assim. Poxa, mas eu queria manga. Eu falei, pô, mas... Sabe aquela coisa de agroecologia trabalha com produtos da época e produtos locais? Né? Aí o que eu tive que fazer antes de levar os produtos pro hospital? Não, eu tive que fazer uma imersão em agroecologia com a nutricionista do hospital. Explicar pra ela o ciclo e o calendário das produções. Sim, porque não faz sentido eu mudar a agricultura, porque a agricultura já trabalha com o natural. Quem tem que mudar é quem compra, né? E é uma coisa que eu aprendi muito no CPRA, na questão dos CSAs, né? Aqueles modelos de cestas que você trabalha junto com o agricultor, você é um co-agricultor, né? Então a agroecologia ela é muito isso, né? De ensinar você a entender a natureza e respeitar esse ciclo da natureza, né? Sim. Então eu comecei a fazer esse processo de agroecologização, assim, né? Até eu tô criando uma palavra nova aqui. Até então o cultivando não existia. Não existia ainda. Você vê como que a história é longa, assim, sabe? E só que o que eu tinha visão, assim, era sempre trazer maior renda pro produtor. Porque eu sempre achava errado, assim, tipo, o cara protege a natureza, preserva o ambiente, traz um produto que faz bem à saúde e ainda ganha pouco. Não faz sentido, sabe? Diferente de um outro que destrói a natureza, destrói o meio ambiente, ainda destrói a pessoa que come aquele alimento, sabe? E ainda ganha mais que o produtor. Daí eu falei, cara, essa conta tá errada, vamos inverter essa balança, né? Aí eu fui tentando encontrar quais os caminhos que eu consegui inverter essa balança. No processo do hospital, até hoje tá o contrato entre a Promel e o hospital, eles estão comercializando. E nesse processo aí ainda eu não monetizava ainda, eu fiz esse trabalho totalmente filantrópico, né? E fico muito feliz de ter feito isso, assim, é um feito que me levou a outros ares, porque esse feito saiu no jornal lá de São José, né? O Hospital Nova Clínica está alimentando os pacientes com alimentos da agricultura familiar orgânica, né? Tipo, isso bombou, assim, né? Então, aí isso chamou a atenção de uma fundação, a Fundação Telefônica, né? Porque eles viram assim, que na matéria estava escrito profissional das ciências agrárias traz inclusão digital para os agricultores para vender em hospitais. E essa palavra inclusão digital era uma pauta que já estava na Vivo há um tempo já. E eles não sabiam como chegar nesses produtores. Daí eles entraram em contato comigo por um e-mail que eu deixei o site da Cultivando, ele era uma página simples que só tinha meu nome e meu número. Sabe? Não era aquela coisa que a gente tem hoje, assim, né? E daí eles entraram em contato comigo, você não quer fazer um processo seletivo aqui com a gente, que a gente tá acelerando startups, né? Daí, como eu já sabia, né, os processos de startup,
eu vou entrar nisso aí, né? Mas onde a inclusão digital entra no processo de levar da agricultura familiar para o Pro hospital? hospital, o que eu fazia com eles? Como eu não ganhava nada de pagamento de assistência técnica, eu falei pra eles, eu vou te atender, mas eu vou te atender remotamente. Né? E o que eu fiz? Eu não sabia programar na época, mas eu sabia mexer em Google Forms e WhatsApp. E o WhatsApp pro agricultor é a melhor ferramenta que existe no mundo, sabe? Porque, mesmo pro agricultor que não sabe ler, ele manda áudio, manda vídeo, né? É uma ferramenta muito inclusiva. Né? E eu comecei a trabalhar com o agricultor assim, você me chama, qualquer dúvida que apareça dentro da tua produção, se é uma manchinha diferente, alguma anomalia vegetativa na tua produção, me manda foto que daí eu vejo o que aconteceu, tá bom? Daí eu te dou o diagnóstico pelo WhatsApp. Eu comecei a fazer, na época, hoje eu não faço mais isso, mas na época eu fazia isso, eu fazia assistência técnica pelo WhatsApp, eu atendia 8 propriedades, né? Só pelo WhatsApp. E daí nisso eu falei, poxa, eu preciso melhorar esses dados, assim, pra eu poder dar um diagnóstico melhor. Daí eu peguei um formulário do Google Forms e comecei a criar todo aquele conhecimento agronômico que eu tive na faculdade, do que eu precisava de dados para poder dar um diagnóstico profissional para o agricultor, para que, usa tanto de calagem, usa tanto de adubação, faz esse coquetel aqui orgânico e tal, e trabalha assim, né? E daí eu fiz... Nossa, foram 30 formulários que eu fiz. Só que eu conectei os formulários em um só. Ou seja, eu condicionava as respostas, né? Por exemplo, se o produtor trabalhava com alface ou folhosas, ele ia para um formulário. Se ele trabalhava com fruta, ele ia para outro formulário. Então eu condicionei, né, a partir de uma lógica bem simples, assim. Aí eu comecei a trabalhar por aquilo com aqueles dados, né? E daí eu falei, cara, isso aqui já é o meu... Que no mundo das startups chamam isso de MVP, que é mínimo produto viável, né? Um exemplo de como vai ser seu produto final, assim, né? Como que vai ser o seu produto final? Você deseja o que disso? Daí eu fiz o MVP com o Google Forms. Aí eu testei e tal, e deu certo. Graças a esses dados eu consegui ajudar o produtor na produção e ainda conectar com o hospital, falar o que eles tinham para vender para o hospital. Porque ele me passava esses dados, né? E aí que começou a questão da inclusão digital a partir disso, né? E daí eu me inscrevi na incubação da Vivo. Foram 4 fases de processo seletivo. A última fase foi a mais marcante pra mim, porque eles queriam que eu monetizasse já, né, a minha ideia, né? Tipo, você não vai sair de Curitiba se você não monetizar. Daí eu falei, putz, como que eu vou monetizar? Porque eu sei que as mazelas da agricultura familiar, nem todo mundo tem grana, né? Aí eu falei, cara, eu vou tentar cobrar o mínimo possível. Daí eu cobrei R$30 por produtor pra estar tendo essa assistência técnica remota. Cobrei R$30. Vamos ver o que eles sentem. Os 8 que eu já atendia, pagaram os R$30. Eu quero continuar sendo atendido por você porque você tá me dando mercado. Quando ele me falou isso, aí que virou a chave na cabeça. Cara, é mercado. Eu tenho que trazer mercado para os agricultores, eu tenho que trazer ambiente de negócio para eles. Não é assistência técnica, não é a minha presença ali, é oportunidade de fazer negócio. Aí eu falei, cara, eu tenho que fazer. Daí eu passei na Vivo, mostrei que eu monetizei e eles me deram 6 meses de mentoria e mais R$12 mil para implementar a minha ideia, né? Aí eu fiz lá a ideia, fiz a mentoria, fui para São Paulo e tal. Foi muito show, fiz várias conexões com outros players, assim. E daí nesse processo eu conheci o meu atual sócio, o Marcos, que ele não pôde estar aqui, que ele tá na reunião do Sebrae, né? E o Marcos, quando eu vi isso aqui, dei um abraço, Marcos. Daí eu conheci o Marcos, e o Marcos ele é médico veterinário, né? E então ele tem um conhecimento do agro, só que uma vertente diferente da minha, né? Que trabalha com origem animal. Daí eu falei, Marcos, eu tô trabalhando com isso, com um produto de origem vegetal. Daí o cara, ele se encantou porque ele também trabalha com pequenos produtores. Ele não é aquele veterinário que trabalha com a BRF, JBS, tal. Não trabalha com isso, trabalha com pequenas produções. E daí eu falei, e aí que a gente se encantou um com o outro, né? Que eu trabalho com uma parte vegetal na pequena produção e ele trabalha com a parte animal. A gente se juntou. Aí nesse processo, eu expliquei minha ideia pro Marcos, aí toda essa caminhada que eu contei pra vocês aqui, ele falou, cara, a gente tem um potencial de ajudar esses produtores muito, assim, vamos juntar nossas ideias e vamos fazer isso acontecer. A gente criou uma plataforma, né, e tal, e tivemos todo esse apoio da Vivo pra isso. Essa é a plataforma, sim. Não, ainda não. Interior ainda. Ainda uma interior ainda, vou chegar no sim. Aí, beleza, acabou 2019 com o processo da Vivo.
A gente ia lançar em 2020 já a plataforma e o curso de inclusão digital para os agricultores, para eles utilizarem a plataforma, né? Aí, pô, Marcos, a gente tá com o roadmap tudo pronto. Roadmap, para quem não sabe, é um planejamento de como você lançar a sua ideia e também suas ações durante o ano, né? É tipo um planejamento estratégico. Um planejamento estratégico, né? Porque, tipo, eu já tava com 4 cooperativas pra fazer curso pra eles, né? Pra eles utilizarem a plataforma e tal. Já tava tudo contrato assinado e tal. Aí em 2020 veio uma coisa que abalou todo mundo. Um negócio chamado pandemia. Aí eu e o Marcos, a gente olhou um pro outro assim, tipo, a gente não pode gerar aglomeração, né? Os produtores não sabem ainda usar o Zoom, né? Os produtores não sabem usar nada, né, de videoconferência. E o que a gente vai fazer, Lucas? Ele olhou pra gente, eu falei, cara, vamos abortar a missão, porque não tem o que fazer, né? Daí os contratos foram cancelados e tal. Enfim. Aí, todo esse aprendizado, assim, que a gente teve, a gente colocou em backlog, ou seja, num ambiente que a gente vai revisitá-lo mais tarde. E a gente continuou fazendo aquilo que a gente sabe fazer de melhor, que é atendimento a campo pelo Sebrae, né? E daí o Sebrae nos pagava para ir até esses produtores ajudar eles, né? Então a gente atendia pontualmente, né? Pra manter as contas em dias, porque, né, a gente tem boleto, a vida de adulto é essa, né? De ficar pagando boleto e tal. E daí eu tinha que manter as minhas contas. O Marcos ele tem 3 filhos, então, né, tem que manter a família dele, né? E eu falei, cara, ó, vamos continuar trabalhando, nos mantendo, pagando arroz com feijão ali e tal. Mas não vamos deixar essa ideia morrer. Não vamos deixar essa ideia morrer. Daí passou 2 meses. Aí eu perguntei, Marcos, deu uma coisa que eu nunca tinha perguntado pro Marcos. O que você faz da sua vida antes de me conhecer? Cara, eu legalizo a agroindústria. E como que você faz isso? Então, existe em cada prefeitura um setor chamado Serviço de Inspeção Municipal, SIM. E eu vou lá nessas prefeituras e ensino como utilizar o SIM de uma forma que os agricultores de pequeno porte consigam se legalizar, né? Daí, então você sabe o passo a passo de como legalizar uma agroindústria? Sei. Mas pra fazer isso você tem que estar lá. Por quê? Porque o conhecimento tá comigo. E se a gente colocar numa plataforma? Teria vários marcos em vários lugares ao mesmo tempo, né? Daí, teriam vários marcos. Tipo, a gente foi discutindo assim, então, cara, me desenha os processos do SIM aí pra mim. Ele desenhou em 5 etapas, né? Como que faz o processo do SIM? Desde a etapa 0, pra municípios que não tem nada, até a etapa de legalização. É um cadastramento, né, no caso. É um cadastramento, mas antes desse cadastramento ser feito, a gestão pública tem que estar preparada para isso. No que sentido? A gestão pública tem que ter um laboratório já credenciado na prefeitura para fazer as análises laboratoriais dos ovos, do queijo, do leite, né? Então a prefeitura tem que ter isso. E algumas prefeituras, principalmente essas pequeno porte, não tem, né? E aí, esse é o trabalho do Marcos, né? De fazer a conexão com laboratórios, mostrar o que a prefeitura precisa, né? E tal. E outra coisa que os municípios precisam de um médico veterinário que assine, né? Que essa agroindústria pode vender para mercados, essa agroindústria pode vender para instituição pública, essa agroindústria está com a higiene em dia, né? Então tem que ter um médico veterinário do município, né? Não é o Marcos que tem que assinar, é um médico veterinário local. É tipo um auditor daí. Um auditor, que ele faz visitas frequentes, normalmente mensalmente, né? E daí tem outra coisa também, é a equipe técnica, né, do SIM. Tem que ter um técnico agropecuário, porque o produtor precisa ter uma assistência técnica constante, que nem aquelas dúvidas cruciais, tem que ter a prefeitura perto. E cada município é um município, né? Não dá para padronizar, porque cada cultura é uma cultura, né? E a gente tem que respeitá-las, né? Que nem Agudos do Sul, tem muitas colônias italianas e polonesas lá, né? Então, linguiça, queijo, pirogue, essas coisas é muito comum, né, nessas comunidades. Então, o técnico que está lá trabalhando, ele tem que entender essas culturas e fazer a fiscalização desses produtos, que são produtos artesanais e ancestrais, né? E muitos não sabiam, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de Tibagi, né? Aqui do Paraná. Tibagi, ele tem a lei do SIM, todo município tem que ter a sua lei do SIM, né? Só que ela foi criada em 1999, só que só foi implantada, sabe quando? 2020. 2020. Sabe por que ela foi implantada em 2020? Porque a gente foi lá.
E muitos casos de municípios são assim também, sabe? Tem a lei pronta, tem um decreto Mas é que pronto. o pessoal da prefeitura não tem uma noção que exista essa possibilidade ou por descaso mesmo, porque fica Na verdade, tem alguns fatores. também Exato. Nem todo médico veterinário sabe como fazer um processo de fiscalização de agroindústria. E por não saber fazer, muitos profissionais não querem botar a mão no fogo disso, porque se você desenha um processo de inspeção municipal e em algum momento dá errado, sei lá, dá alguma infecção, dá alguma contaminação, quem é responsável é o médico veterinário que assina, sabe? Então, Mas por que é um médico veterinário? Porque por causa que são a produtos, inspeção seria são produtos de origem meio animal. sanitária, não é? É sanitária, só que quem entende mais a parte de produção animal é o profissional médico veterinário, né? E isso foi instituído não só pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, mas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, né? Então vem lá de cima a ordem, né? Né? Tem que ser veterinário. Tem que ser veterinário, né? Só muda em casos, assim, quando você é responsável técnico de uma agroindústria, né? Que toda agroindústria legalizada tem que ter um responsável técnico. É obrigatório, né? Então, eu, por exemplo, eu sou responsável técnico de 2 agroindústrias de Agudos do Sul. Então, eu vou lá nas agroindústrias que estão no meu nome, visito os procedimentos, se eles estão fazendo, estão lavando as mãos, estão usando luvas, a bota tá limpa, o piso tá limpo, o forro tá limpo, as lâmpadas foram trocadas, né? Aquelas lâmpadas que têm perigo de estourar, eles estão usando máscara, né? Porque às vezes você tá lá mexendo o tempero da carne e você tá sem máscara e conversa, daí vai gotículas de saliva na carne, entendeu? Então a gente olha todos esses pequenos detalhes que fazem uma diferença lá na frente, né? E às vezes muitos agricultores, assim, antes da gente começar as nossas operações com o SIM, eles tinham medo do SIM, né? Porque eles viam o SIM como um órgão fiscalizador de apreensão, assim, sabe? Aquela coisa tipo, eu vou pegar toda a tua produção e você nunca mais vai produzir. se tiver alguma coisa errada, você nunca mais vai poder fazer nada na sua vida. E aí a gente teve que trazer uma desconstrução sobre isso, né? E mostrar que o SIM é muito contrário disso. O SIM, ele é pra prevenir que isso aconteça com você. Né? Porque se você colocar na internet apreensão de produtos de origem animal da agricultura familiar, você vai ver vários casos. Não só aqui no sul do Brasil, mas no norte do Brasil, centro-oeste do Brasil. Você vai ver caminhonetes assim sendo apreendidas pela PRF, tipo, vários queijos assim sendo pegos, né? Agroindústrias sendo embargadas, né? Então, Exatamente porque elas não têm a certificação do SIM. porque não tem a certificação do SIM, exatamente. E tem muitos casos de agroindústrias que estão tudo certinho, tem um RT, segue a questão de limpeza, higienização, mas pelo fato do município não estar pronto para dar o selo para ela tem que parar as operações. Que é o caso de Piem, que a gente tá indo agora esse ano lá, né? Que é um município do lado de Agudos do Sul, que começou uma gestão nova. Pô, tem um produtor lá que tá abatendo rã e vendendo carne de rã. Só que ele não tá legalizado, tá vendendo por baixo dos panos, né? Então, o que Piem tá pedindo pra gente? Estrutura a nossa gestão, a nossa prefeitura, e ajuda esses produtores também a se estruturarem pra gente legalizá-los até julho desse ano. Então eles já botaram uma data, assim, né? Tipo, até julho desse ano eu quero todos esses produtores legalizados. Aí a gente, não, vamos fazer. A gente tem a nossa etapa, nosso passo a passo. E ainda mais tem a plataforma que nos ajuda. A plataforma, ela veio para auxiliar muito mais nessa parte de controle de boas práticas de fabricação. Por que eu falo isso? Porque a gente colocou lá todos os procedimentos operacionais padrões, que é os famosos POPs, né, que ajuda o produtor a identificar aonde pode estar algo irregular na sua agroindústria. Por exemplo, tem um POP de limpeza, tem um POP de uniformização, né? A gente também entrega para os produtores gratuitamente no nosso sistema um projeto arquitetônico onde tem que ficar o banheiro, né, dos funcionários, onde tem que ficar o vestiário dos funcionários, onde tem que ficar a área de entrada dos insumos e a área de saída do produto pronto. Entendeu? Então tudo tem um processo, tudo tem uma ordem a ser seguida, que é uma ordem que a gente pegou do antigo Ministério do Desenvolvimento, né? E como esses arquivos sumiram da internet, a gente
o Marcos tinha no pendrive dele, Marcos, dá aqui esse pendrive, vamos colocar no nosso site e deixar à disposição para os agricultores. Tanto é que toda essa parte assim, de checklist, projeto arquitetônico, a gente tem uma calculadora de viabilidade econômica, né? Antes do produtor iniciar, eu quero ter uma agroindústria de ovos. Beleza, mas faz um plano de negócio primeiro. Porque tem muito produtor que já investe e não sabe se aquilo vai ser rentável ou não. Né? Que nem teve um caso que eu atendi lá em Agudos, uma produtora, ela queria muito produzir ovos. Queria muito, tipo, tava na cabeça dela que, pô, se eu tiver uma produção de ovos, eu vou sair da miséria. Né? Aí, não, é legítimo. A produção de ovos é muito rentável. Só que tem que ter planejamento. Porque teve um projeto, eu não sei, acho que era estadual, que essa agricultora acabou sendo contemplada e ganhou uma verba estadual para iniciar esse projeto. Só que daí ela comprou tudo em pintinho. Né? Ela não geriu assim, tantos por cento eu vou comprar em aves e tantos por cento eu vou comprar em ração. Né? Ela não tinha planejado que tinha ração para comprar, sabe? Daí depois ela se quebrou toda para poder comprar ração. Aí aquela coisa de vender o ovo para comprar ração e não tinha rentabilidade para produção. Então a gente começou a ver assim, pô, a gente precisa criar uma calculadora de viabilidade econômica para produção de ovos, produção de leite, produção de queijo, produção de bacon, produção de linguiça, pescados, mel. Né? Então a gente desenhou todo esse processo e tá lá na plataforma gratuitamente para os produtores. Só ele fazer um cadastro, acessa lá e já faz o cálculo. Qual é o nome da plataforma? Como que esse produtor acha essa plataforma, onde está disponível? Tem duas formas que ele pode achar essa plataforma. A primeira é ele digitar na barra lá sim, né, sim.cultivando, né, .com.br, ou ele entrar no nosso site institucional cultivando.com.br. Né? E tem lá o link para daí tem o link lá, só clicar, entrar na plataforma sim. Então, é esses dois caminhos que a gente indica, né? Ou quem é mais em internet, tem mais questão de rede social, pode entrar no nosso Instagram, tá lá na bio do Instagram também, o link do sim. Qual que é o Instagram de vocês? @cultivandovida. E como que é a adesão por parte dessa pessoa mais velha? Porque você falou que o WhatsApp é mais fácil para utilizar, porque tem áudio, tem foto, mas a adesão de usar um aplicativo ou uma plataforma digital, como que o pessoal se comporta? Eles têm um acesso fácil, intuitivo? Então, é muito boa essa sua pergunta, que foi um aprendizado em conjunto, né? No ambiente de startup, a gente aprende muito que existe duas formas de você criar um negócio. Ou você cria para o cliente, ou você cria com o cliente. A gente escolheu a segunda forma. Então a gente sentou com o agricultor, principalmente com a Mary, né? Um abraço, Mary. Que é a agricultora que eu sou responsável. E a gente foi mostrando. Toda a programação que a gente foi fazendo, a gente foi mostrando pra ela. E aí, Mary, o que você acha? Eu me bati demais. E ela não tem papas na língua, sabe? Ela fala mesmo assim. E eu gosto de gente assim, sincera, sabe? Tipo, esculacha mesmo. Fala que não funciona, sabe? Porque eu quero a verdade, não quero que você fique me enganando. E ela fala, tipo, Lucas, eu tenho que dar 3 cliques pra poder entrar aqui. Tanto é que quando você entra na plataforma, tem alguns vídeos lá e tal, e daí tem a área lá de ambiente de negócios, e aí já tá o checklist. Eu coloquei o checklist lá na página inicial por causa dela. Que, no caso, ela só precisava criar o login dela e já entrava no checklist. Só que ela não fazia isso, ela queria só um botão, entendeu? Tipo, ela só queria um clique e já entrar. Eu falei, tá bom, então vou fazer isso só porque você pediu. E o fato dela ter dado esse feedback, esse retorno, essa resposta, fez com que a gente entendesse que outros produtores também sentem isso. Eu quero uma coisa mais rápida, porque tipo, eu tô aqui produzindo, eu vou parar só pra fazer o teu checklist aqui e depois eu já quero terminar. Como que eles faziam checklist antigamente? Né? Antigamente, né? Como se fosse muito tempo, assim, sei lá, 8 meses atrás. Né? Mas antes da plataforma, como que eles faziam checklist? O RT, ele montava as questões, então, ou seja, não tinha um padrão. Então, cada RT, cada agroindústria tinha o seu. E mandava o produtor imprimir. O produtor imprimia o checklist, ele fazia na caneta. Aí, de tempos em tempos, o RT ia lá na propriedade do produtor, pegava o checklist, o RT protocolava o checklist na prefeitura para comprovar que o agricultor está fazendo as boas práticas de fabricação. Nossa, você automatizou esse processo. Hoje, o que a gente faz? É um sistema que daí o produtor abre no celular dele, ele responde aquelas perguntas. Toda vez que ele envia, automaticamente já vai para o e-mail do RT e automaticamente já vai para o e-mail da prefeitura dele. Então a prefeitura nem precisa ficar cobrando dele. Então, esse checklist, toda vez que ele vai produzir, ele tem que fazer.
né? É uma condição que o Ministério da Agricultura colocou, né? Então, todo dia de produção faz um checklist, né? Então, a minha caixa de e-mail tá lotada de checklist que vem em PDF, assim e tal, né? Aí a gente tem que ir lá, revisitá-los e tal, ver o que não tá conforme e tal. Mas normalmente os produtores são muito parceiros meus, assim, sabe? Os RTs, assim, né? São muito parceiros porque toda vez que eles falam, Lucas, tô com uma dificuldade na medição de temperatura, porque tem que medir a temperatura de como você tá armazenando as carnes, né? O que aconteceu, Mary? O meu refrigerador não tá medindo e tal. Ah, tá, deixa eu ver aqui. Daí eu fui lá no Mercado Livre, mostrei pra ela, tem um termômetro, aquela pistolinha que a gente viu em shoppings e tal, que o pessoal tá medindo a nossa testa, né? Mary, 100 pila o termômetro, né? Investe num desse. Tipo, não precisa comprar um outro refrigerador, que é mais caro, né? Um outro refrigerador só por causa do termômetro ali. Lucas, obrigado. Entendeu? Então, o RT, ele é um parceiro do produtor nesse sentido, assim, de dar soluções simples para o processo de agroindustrialização, né? A nossa função como responsável técnico, até um aviso para os responsáveis técnicos, é ajudar o produtor a ter prosperidade, né? Então, se a gente não tá fazendo isso e só tá cobrando dele, por causa que a gente tá lá assinando para ele, a gente tá fazendo a responsabilidade técnica errada. Essa é a minha visão. Sim. E no caso desses formulários que você recebe do checklist, né, no seu e-mail, eles são analíticos ou você tem que analisar um por um? Eu tenho que analisar um por um porque cada um é uma temática diferente, né? Então, por exemplo, a limpeza da área de fabricação, né, é uma coisa, né? Eu vou ver a parte física, piso, teto e tal. Agora, a questão dos adornos dos funcionários é uma outra coisa, né? Então eu tenho que analisar um por um. Por isso que o trabalho de responsabilidade técnica tem que ser levado a sério, né? Sei que existem profissionais que fazem isso, né, de uma forma profissional, mas eu também sei que existem profissionais que só vão lá aquela visita de médico, né? Tipo, oi, e aí, tudo bom? Eu vim receber aqui meu mês. Vim aqui receber e dar uma assinatura. Se você... Exatamente, entendeu? Então a plataforma, ela ajuda a melhorar esse atendimento, né? E além de melhorar esse atendimento, ele aproxima o técnico da prefeitura com o produtor. Porque era uma coisa que era muito distante, sabe? Que nem em Araucária, que a gente tem também contrato com eles, a doutora Renata, a gente fez até um podcast com ela, tá lá no nosso site. Ela até comentou assim, poxa, a plataforma me ajudou a me aproximar mais dos RTs e mais dos agricultores. Hoje eu sei o que o fulaninho tá produzindo, o quanto ele tá produzindo, se ele tá aumentando, se ele tá declinando, né? Esse registro de fácil acesso, né? Registro de fácil acesso. E fora a questão de banco de dados que fica, né? Que nem um caso lá em Agudos do Sul, onde a gente começou o nosso trabalho. A prefeitura acabou pegando fogo recentemente, né? Vários arquivos se perderam no tempo. Mas se fosse naquele tempo lá do papel, 8 meses atrás, né? A gente foi naquele tempo, 10 anos atrás, 8 meses atrás, né? Se fosse aquele tempo dos papéis, né? Como que seria isso? Pra recuperar. Tinha se perdido tudo, né? Tinha se perdido tudo. Teve um caso que em Araucária aconteceu, que os servidores, que toda prefeitura tem seus servidores de dados, né? Os servidores deram um reboot e não salvaram, acho que 24 horas de dados. Aí, um dia, né? Aí a doutora Renata perdeu um dia de checklist. Ela mandou mensagem pra mim e falou, Lucas, não recebi checklist e tal. Daí eu falei, eu vou entrar no meu servidor, que é o servidor da Cultivando. Daí eu falei, tá constando aqui que foi enviado pra você. Aí, não tô recebendo, peraí, eu vou fazer um backup aqui pra você e vou te enviar. Eu peguei nossa base de dados, porque a gente trabalha com segurança de dados também, né? Então fica uma cópia para o produtor, uma cópia para Cultivando e uma cópia para o município. Então se um dos dois ali, produtor ou município não tem, a gente vai ter, né? Então a gente sempre mantém esses dados seguros, porque são dados fabris que são importantes. E perante a lei, esses dados têm que ser guardados por 5 anos, né? Então é uma coisa que a gente também ajuda o produtor nesse olhar também. Se ela não tiver, vocês têm. Exatamente. Vocês têm várias prefeituras, só aqui no Paraná, como funciona? E para acrescentar na pergunta, é só você e seu sócio hoje ou envolve mais pessoas nesse trabalho todo? Tá, vamos começar a falar dela. Hoje a gente tá caminhando para a 10ª prefeitura, o 10º município, né, e chegando ao número de 30 agroindústrias no nosso sistema, né.
é um número bem relevante, assim, porque como a gente não tá fazendo nenhuma campanha, não tá investindo em marketing digital ou indo, né, fazendo eventos e tal, principalmente por causa da pandemia. Sim, são 8 meses e 8 meses de pandemia, né? Pois é, 8 meses de pandemia e a gente conseguiu ainda ter esse resultado, assim, né? O Marcos trabalhando de casa, eu trabalhando de casa e ainda conseguindo ter esses clientes e também ajudando esses produtores, né? Que nem ano passado, lá em Tibagi, foram 10 agroindústrias legalizadas em 6 meses. Né? Claro que a gente não trabalhou 100% remoto, teve alguns casos que a gente teve que ir lá pontualmente para dar todo aquele acompanhamento e também estruturação do município, né? E foi até legal que o município de Tibagi começou quando o município colabora, é muito bacana, porque eles seguem o nosso olhar e falam assim, ó, tá vendo o médico veterinário, que é o Pedro, um abraço pro Pedro, ele precisa de um carro, ele não tinha um carro para visitar os produtores. Né? Daí a gente falou, o secretário de desenvolvimento, né? Tem como fornecer um carro pro Pedro? Daí eles forneceram um carro, botaram no carro assim o adesivo de Sim, né? O carro exclusivo do Sim, é o carro do Sim. Quem vê na rua fala lá, é o carro do Sim. É o carro do Sim, né? E é muito legal, assim, sabe? Quando tem essa parceria da gestão pública, quando o gestor público ele olha, assim, com bons olhos essa questão de desenvolvimento econômico. Por que eu falo isso? Porque a legalização do Sim não atinge e não impacta só a propriedade rural, mas impacta todo o entorno do município. Por que eu digo isso? Toda agroindústria legalizada, a comercialização dela, ela emite nota. Ou deveria emitir. ela emite nota. E por emitir nota no município, vai o ICMS pro município. Ou seja, todo mundo ganha nesse processo. Né? Mas nesse contexto a gente tá indo pro 10º município, assim, e tá sendo bem legal que outros estados estão nos contatando, pedindo mais orientação, pedindo entender mais, como que funciona a plataforma de vocês? Pô, eu gostei da ideia, eu quero sim aqui, mas eu não entendi a plataforma ainda. Daí a gente tá nessa conversa, assim, que nem em São Paulo, eu não lembro o município que entrou em contato. Começa com I. Mas ele tem um consórcio com 16 municípios, né? Então, se a gente entra com esse município, já entra no 16, numa rede inteira. E por que isso é bom quando entra em rede? Né? Que nem a gente está fazendo em Pinhém, Agudos, Mandirituba e Tijucas. Porque trabalhar em rede é uma coisa que a agricultura familiar sempre soube fazer. Né? E vocês sabem muito bem disso. Né? E essa coisa de trabalhar em rede, a gente começa a criar circuitos comerciais. Porque como cada município é um município, cada cultura é uma cultura, normalmente onde se produz linguiça, dificilmente se produz em abundância ovos ou se produz leite. Então se junta um circuito comercial, assim, a gente tem linguiça aqui, mas lá no município vizinho tem leite e no outro município aqui do lado tem ovos. Né? Aí tem um mercado X ou um restaurante que está precisando de esses tipos de insumos. Né? Se esse município cria um circuito comercial, esse restaurante só vai lá, tipo, eu quero um pouco de ovos, quero um pouco de leite, e faz a feira, né? E isso é muito legal para trabalhar isso é o cooperativismo, né? O espírito de cooperativismo, por mais que não seja institucionalizado como CNPJ, mas é um espírito de cooperativismo. Hoje na Cultivando, né, internamente é só eu e o Marcos, né? Mas externamente, para alguns trabalhos a campo, a gente sempre contrata parceiros, né? Técnicos parceiros. Porque a gente é ser humano, né? A gente não é replicável, né? A gente somos 2 pessoas. E assim, é muito legal porque que nem em Araucária, quando a gente começou a atuar lá, a gente atendeu explicitamente a prefeitura. Os produtores foram técnicos do município que começaram a atender. E aí a gente começou a perceber que a gente estava fomentando emprego lá, sabe? Porque a agroindústria começou a crescer porque ela estava legalizada, e por estar legalizada ela contratou um RT. Não necessariamente eu ou o Marcos, contratou um RT do município. Então, gerou emprego para aquele profissional que não tinha um olhar sobre essa questão de agroindústria. Né? E esses profissionais já estão na nossa plataforma. Hoje a gente está com 14 RTs na nossa plataforma. Tanto é que até o Marcos, ano passado, ele sugeriu assim, Lucas, faz um banco de talentos. Às vezes tem agroindústria que tá procurando um médico veterinário, um zootecnista, e eles não sabem aonde tem. Né? E aí até a gente convida, né, os profissionais
que estão ouvindo o podcast, se quiserem se cadastrar lá, a gente tem uma área de cadastro onde você mostra em que você é bom, né? No sentido de, eu sou bom em produção de mel, eu sou bom em produção de ovos, eu sou bom em produção de queijo. Aí identifique-se lá que a gente consegue estar fazendo os matches, né? Os famosos os matches com as agroindústrias. Né? E é uma coisa que a gente gosta também assim, de ver, né? Que a partir dessa inovação a gente está gerando prosperidade, né? Não só para as agroindústrias, mas também para os profissionais. Né? E é isso, estamos nos encaminhando pelo final. Para quem não está assistindo, para quem está só ouvindo, dá para ver nos teus olhos a forma que você fala, o carinho, e isso é muito bonito. Marjorie, quer deixar algum recado? Eu espero que a gente faça parceria. Aqui também tá sempre disponível para quem quiser vir falar alguma coisa, falar sobre outros assuntos. Gostei da conversa, cara. Muito obrigado por aceitar vir falar. Se quiser deixar algum recado, deixar as redes sociais, como a pessoa acessa você, a Cultivando. Antes de falar os finais aqui, eu queria só comentar que a gente tá bem feliz esse ano, porque a gente legalizou uma produção de ovos em Campo Largo. E assim, foi a produção de um amigo meu que a gente estudou uma época juntos num curso aí, e ele é engenheiro ambiental, né? Então a gente ajudou o pai dele, que estava sem renda por causa da pandemia, que eles têm uma chácara, e eles viviam de eventos na chácara. E a pandemia, né, acabou com os eventos da chácara. Daí ele me procurou. Ele falou, Lucas, meu pai tá procurando uma outra fonte de renda, né? Porque ele não tá mais fazendo eventos. O que você sugere? Eu falei, cara, eu posso sugerir várias coisas, mas o que teu pai gostaria de fazer, gostaria de investir? Né? Meu pai sempre teve um sonho de produção de ovos. Eu falei, então vamos nisso, porque não vou impor uma coisa que teu pai não gosta, entendeu? Daí a gente foi lá, conversou com o seu Alceu, um abraço pro seu Alceu. E daí eu fui lá com ele e tal, tipo, cara, como que a gente produz aqui? Então vamos fazer um cálculo de viabilidade econômica. A gente fez um cálculo de viabilidade econômica. Ele cria 200 unidades, né, de aves, né? Aí a gente fez o cálculo, o seu Alceu, é viável a partir de 500. Né? Você tá disposto? Não, se o cálculo deu isso, vamos investir. Aí investiu em 500 aves e mais a produção lá e tal, a ração e tal. A gente teve toda aquela assistência técnica que eu expliquei pra vocês, né? Aí o Marcos ficou mais a fundo nisso, mais responsável nisso. E o Gabriel, né, que é o filho do seu Alceu, que é meu amigo, ele é especialista em mudanças climáticas, né? O cara, ele é fissurado, ele fica louco quando as pessoas ficam jogando lixo no chão e tal, essas coisas assim. Ele é o cara das mudanças climáticas. Aí ele trabalha na questão de crédito de carbono, né? E daí eu falei, cara, como que dá pra unir, né, o teu conhecimento aqui, né, na propriedade? Olha, eu posso fazer uma calculadora de crédito de carbono para deixar carbono neutro aqui. Eu falei, como assim? Me explicar, porque eu não sou da especialidade, né? Ele explicou e tal, não, eu faço desse jeito. Em resumo, essa produção de ovos, né, é a primeira produção de ovos que eu ouço falar que tem carbono neutro, ou seja, que não agride o meio ambiente. Com a questão das fezes dos animais, né, com a questão dos insumos que utilizam ali. Então eles têm todo esse controle de geração de carbono e reutilizam o processo de geração de carbono ali na propriedade. Aí fica até um case, né, para o Paraná e para o Brasil, para ser replicado esse modelo, porque a gente está vendo que as mudanças climáticas estão aí, né, é uma coisa que a gente precisa estar atento e pode sim começar da pequena propriedade para a grande propriedade. Né? Então, quem quiser entrar em contato com a gente, pode me chamar lá no nosso site, tem vários contatos, né? cultivando.com.br, cultivando, C-O-L, né? Tivando.com.br. Se quiserem também me chamar no WhatsApp, é 41 991 18 6630. Então, aí se você não anotou, volta o vídeo. Ou veja na descrição. Ou veja na descrição. Site, página do Instagram, com certeza vão estar na descrição do vídeo. E é isso, a gente está disponível, está à disposição, a gente quer ajudar o máximo possível esses produtores, a gente quer ir mais em municípios, ajudar as prefeituras que as prefeituras ajudem os agricultores, tenham esse olhar para a pequena produção, porque na pequena produção tem a grande riqueza do seu município. Sim, o fato de você estar aqui hoje agrega muito a Conafer, mas sabe que a Conafer é nacional, então com certeza a gente vai continuar em diálogo. Opa! Porque a ideia de vocês, não só o que vocês fizeram agora para enfrentar a pandemia, né, que é a plataforma
plataforma assim, mas a anterior que você estava passando, de criar mercado, que é uma coisa que a Conafer também faz, né? Ajuda os produtores a encontrar mercado. A gente se conversa muito, a gente tá em diálogo já. Legal. Não nos conhecíamos ainda. Aquela coisa das energias. Eu acredito muito, né? Que o universo ele vai aproximando as pessoas que têm um mesmo objetivo, né? Mas agora a gente se conhece. E com certeza o presidente vai ver aí, ó, a ideia. Perfeito. Perfeito, muito obrigado mais uma vez por aceitar vir conversar com a gente. Lembrando que estamos semanalmente nas redes de streaming, Spotify, Google Podcasts, Anchor. Nas redes sociais também, @ConaferBR no Twitter e no Instagram, Conafer Brasil no Facebook e TV Conafer no YouTube. É isso, encerramos mais um papo aqui muito legal com o Lucas, obrigado. Acesse também o site conafer.org.br. Conafer? 10 anos semeando o futuro.